do Jornal Diário de Rio Mafra. Na última semana, a subseção de Rio Negro da Ordem dos Advogados do Brasil realizou o evento de posse da nova diretoria. Hoje a gente conversa com a presidente recém-impossada, a advogada Ana Carolina Bull, que assume a entidade desse ano 2025 até 2027. Ana, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui conosco, conversar com a gente hoje. E eu queria que, antes da gente passar para o momento da sua posse, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória na advocacia. Sempre foi seu sonho? Conta um pouco mais. Então, olá, né, a todos. Agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho sobre a Ordem dos Advogados do Brasil e sobre a subseção de Rio Negro, né, sobre o trabalho desempenhado. E, respondendo a tua pergunta, então, eu sou advogada, esse ano faço 17 anos de advocacia. No início, quando eu comecei a fazer direito, eu queria fazer concurso público, né? E tanto é que durante todo o meu tempo de faculdade, eu estagiei em órgãos públicos, no Fórum de Mafra, no Ministério Público do Paraná, trabalhei como oficial de justiça ad hoc, e depois eu acabei passando na OAB até antes da minha colação ali, eu prestei a primeira prova, e acabei começando a advogar e desisti realmente de concurso, realmente porque me encontrei como advogada. A gente... e também desde o início eu sempre participei da Ordem dos Advogados, da OAB, primeiro na comissão do advogado iniciante, né? Depois, posteriormente, fiz parte do conselho, também participei da comissão da mulher advogada, da comissão de dativos e de prerrogativas, tanto da OAB de Mafra quanto de Rio Negro, algumas comissões em Mafra e algumas em Rio Negro, né? Em virtude que a gente está como advogado de fronteira, né? A gente faz parte das duas... Transita entre as duas, né? Entre as duas. E, Ana, como foi esse processo, então, de fazer parte da OAB até o momento em que você é convidada, enfim, decide que é o momento de participar de uma eleição? Conta pra gente o processo. Na gestão do Dr. Braulio, eu trabalhei como delegada da Caixa de Assistência dos Advogados, que é uma indicação do presidente, né, para que faça parte a Caixa de Assistência dos Advogados, é o braço social da OAB. Então, é o que traz os convênios, busca os benefícios para os advogados. E aí, eu acabei optando até por questões profissionais em me afastar nos últimos 3 anos, só participando de comissões mesmo, não mais tão atuante, né? E ano passado, eu, em conversa com a doutora Priscila, resolvi encabeçar como presidente a chapa. Né? A gente tem uma diretoria, né, que é o Dr. Carlos Eduardo Sprott, que é o nosso vice-presidente, a doutora Solange Aline Peters, que é a nossa secretária-geral, o Dr. Jonathan Machado, que é o nosso secretário adjunto, e o Dr. André Excel Becker, que é o tesoureiro. Dentro essa é a nossa diretoria. Daí nós temos as comissões, as quais já foram nomeadas, né, e o nosso delegado é o Dr. Alisson Albert. E como você avalia esse processo de eleição? Como foi para você estar nesse papel também, né, de encabeçando essa chapa? Até, né, no início, a gente buscou fazer uma chapa de consenso, a gente tinha outra possível candidata a presidente, no qual a gente teve uma conversa dentro, né, da subseção ali, e né, ele se retirou da candidatura e eu assumi, né, como foi uma chapa única, né, a gente né, busca esse consenso, até porque a gente não é uma subseção muito grande, né, a gente representou a 11 de agosto, que era já a chapa anterior, né, era a gestão anterior, que era da 11 de agosto, então
Mas hoje a gente não fala mais de 11 de agosto porque, né, não importa qual chapa ou qual que os advogados da subseção apoiaram, né? A gente é uma diretoria que vai atuar para Para todos, né? todos, claro. Então, a gente procurou divulgar, fizemos o lançamento da chapa e estamos alinhados com os objetivos também da seccional, até porque eles são extremamente benéficos para o advogado, né? A gente hoje tem na seccional o programa que é da ESA, que a anuidade fica 100% gratuita e você pode usar os seus créditos da anuidade em cursos, né? A nossa gestão hoje, ela busca a capacitação do advogado para atuar. As gestões passadas trouxeram muita aplicação na infraestrutura, mas a nova gestão da seccional vem em capacitação, né? Porque a gente está dentro hoje de novos processos e novas demandas, nós temos a inteligência artificial, tem muita coisa tecnológica e a gente precisa que os nossos advogados estejam capacitados, né? Hoje a gente tem, até por causa do cenário mundial da pandemia, a gente veio totalmente, né, na situação do online, se substituir o papel de, né, o processo judicial eletrônico ele já vem aí há bastante tempo, né, então mas hoje a gente tem as audiências virtuais, as semipresenciais, então a questão realmente é de se capacitar, né? Porque a gente trabalha com inúmeros sistemas. A gente, como advogado, na verdade, você precisa também saber um pouquinho de informática ultimamente, Sim, né? com certeza. Que na verdade antes não era, né? A gente trabalhava no papel, né? E eu estou bem nessa fase de transição na advocacia, porque a gente, né, coloca o jovem advogado, que é o advogado até 5, 6 anos de advocacia. Né, nós temos advogados que são mais antigos, né, com mais anos de profissão, que pegaram, né, grande parte da atuação deles no processo físico. Eu atuei em processo físico e, posteriormente, ao processo judicial eletrônico. Então, eu peguei essa transição do físico ao eletrônico e hoje a gente não tem, né, mais processo físico. Claro, tem as situações de desarquivamentos de autos antigos, mas, atualmente, tipo, os processos são todos eletrônicos Digitais, no Brasil. Né? E quais são as suas expectativas? A gente fica sabendo sobre a OAB, fala-se muito sobre ela, fala-se muito sobre a prova que os bacharéis vão ter que prestar para poder atuar, né, na profissão, mas eu gostaria de saber um pouco mais o que, de fato, em Rio Negro, em Mafra, o que a subseção ela é responsável, né, no que ela auxilia os advogados e quais são as suas expectativas para esses 3 anos, né, próximos 3 anos. A subseção de Rio Negro, ela é composta pelas cidades de Rio Negro, Campo Tenente, Piém, Quitandinha. Então, nós somos 4 cidades. Então, a gente representa, né, os advogados dessas 4 cidades. Somos mais de 300 advogados representados pela subseção. Hoje, qual que é a nossa expectativa? Com relação aos advogados, trazer a capacitação, valorizar a profissão, né, a valorização da atuação do advogado na sociedade, e a questão da defesa das prerrogativas do advogado, que é um dos pontos mais importantes, realmente é que o advogado seja respeitado dentro da sua profissão, né? A gente tem ali algumas situações que com relação à sustentação oral, que a gente conseguiu, né, através de, não a nível estadual, derrubar, né, está suspenso o provimento do CNJ, então, até porque é importante para a atuação profissional, né, a sustentação oral, então a gente está numa defesa que sustentação oral não pode ser gravada, né, que foi uma resolução do CNJ, né, trazida para os advogados, e hoje a gente conseguiu, né, que estamos em defesa, né, para derrubar esse provimento. Também, qual que é a atuação com relação à população, né? Nós temos a advocacia dativa.
Hoje, no estado do Paraná, nos lugares que não tem defensoria, há nomeação de advogado para que as pessoas pessoas que não pagam, não conseguem, né, ter condições de pagar um advogado, possam ser defendidas, né, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito de família, no âmbito civil, né. A OAB faz esse papel, nomeia o advogado, né, as pessoas vão até lá, né, claro, vai passar por um questionário, né, com relação à condição econômica, porque o advogado dativo, com exceção do criminal, né, ele é para as pessoas que não têm condições de custear, né? Então, a seccional tem até um projeto de ampliação do advogado dativo. A gente já está em conversa com a prefeitura com relação às pessoas que fazem parte do cadastro único, então, para que haja realmente a prestação jurisdicional, porque a gente fala muito de acesso à justiça, mas o acesso à justiça, ele depende da atuação do advogado. Com certeza. Né? E a atuação realmente da OAB, e não buscando polarizar isso para parte política, estar em defesa das minorias também. Né? Então, tanto as pessoas que são hipossuficientes, né? Que não têm condições financeiras de estarem buscando o seu direito. Porque quem tem condições financeiras, ele vai lá, ele vai contratar o advogado, vai pagar os honorários, né? Mas quem não tem condições econômicas, às vezes ele não sabe nem por onde ele pode começar. Né? Que há essa possibilidade. Ele não sabe nem como buscar, às vezes, o direito dele. Né? A gente tem inúmeras leis que tutelam, né, defesas, tanto defesa do consumidor, como de direitos difusos, como de acesso à saúde, como de previdenciário, em que as pessoas podem buscar a contratação de advogados dativos. Né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, que a população saiba que a OAB ela busca estar, né, atuando, né, para que todos possam ter uma defesa. Sim, aproximar esse direito mesmo. Exatamente. Né? É muito interessante, Ana. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber, na sua análise, quais são os principais desafios que você vê na profissão hoje? Eu acredito que nos principais desafios hoje, nós estamos enfrentando uma nova resolução do CNJ, que é com relação aos prazos processuais. Né? A gente, no dia 17 de março, a princípio, iniciaria a contagem de prazos pelo portal do CNJ. E esse portal do CNJ ele suprimia os 10 dias de abertura dos prazos. E foi colocado essa situação que a morosidade da justiça vem por conta dos advogados. Mas, pelo contrário, a morosidade da justiça não vem pelos cumpridores de prazo. Vem pelos processos que se represam no judiciário. Né? A gente demora, às vezes, não é uma situação da nossa comarca, mas eu digo assim, até porque a nossa comarca de Rio Negro ela é extremamente célere nas decisões judiciais. Né? Então, é realmente uma comarca comparado com outras, mas a gente não atua só na justiça estadual, né? Mas também justiça federal do trabalho. Então, às vezes, a gente tem ali processos que ficam para julgamento 5, 6, 7 meses, em segunda instância muito mais, e no STJ muito mais. E aí, se suprimir esses 10 dias para abertura de prazo, porque a gente já trabalha com prazos, tiraria ainda mais do advogado. Então, a gente conseguiu, né, suspender essa resolução do CNJ, que começaria a valer a partir do dia 17 de março, para que a gente pudesse continuar ainda com esses 10 dias, até porque os advogados também não sabiam nem por onde iam começar a contar os prazos, porque cada tribunal tem a sua forma de contar o prazo, tem o seu sistema, e o CNJ colocou que seria a partir de um novo portal, onde estariam todos os prazos, pelo diário eletrônico deles, né? Então, isso é um dos desafios, a gente, né, são essas novas mudanças que vêm para a gente.
Outro desafio é a defesa mesmo das prerrogativas, porque a gente vê que a gente tem na advocacia o nosso estatuto, que nos garante, né, a atuação livre. Então, nós vemos inúmeros advogados com as prerrogativas suprimidas, né, por servidores. Então, essa é uma atuação que a gente procura trazer para a advocacia, que o advogado está respaldado, existe uma comissão ativa, tanto na subseção de Rio Negro, que é a presidente é a doutora Celina de Treche Vieira, e na estadual. Então, toda vez que o advogado se sentir desrespeitado na sua atuação profissional, né, que é prerrogativas, com relação à atuação profissional. Não estamos falando do particular, né, da pessoa particular, mas na defesa do seu cliente, ele sentir que ele foi cerceado, ele pode buscar a comissão de prerrogativas, que nós vamos estar ali, né, para apoiar ele, inclusive com desagravos públicos, né. Então, nós temos agora uma atuação, né, até porque a seccional veio com essa proposta realmente que no Paraná nós não teremos nenhum advogado desrespeitado, até porque a gente já teve inúmeras situações, né, até porque as pessoas às vezes confundem muito o advogado com a parte que ela está defendendo. E isso é muito difícil, né? Sim. Então, a gente não é a parte que a gente defende, mas na defesa da parte, a gente tem que fazer o melhor por ela e a melhor defesa possível. Sim. Né? Fora do processo, a gente é a pessoa, o advogado, sim, né? Mas a defesa da parte, ela compete, se a pessoa te otorgou um mandato para defesa, para propor uma ação, você vai fazer da melhor forma possível, dentro dos limites processuais, é claro, né? E dos éticos, principalmente, né? Sim. Que eu acho que é o mais importante. Então, acredito que esse é um dos maiores também desafios. Nós também, a seccional, junto com o Conselho Federal, vem atuando com relação à abertura de cursos, né, novos cursos, porque a gente tem uma demanda enorme de profissionais no mercado. Esse também é um dos nossos desafios hoje. E nós temos uma demanda enorme de profissionais que são bacharéis em direito. Nós temos muitos advogados, mas nós temos uma demanda de abertura de curso que não preparam o profissional para o mercado. Então, o que faz com que inúmeras pessoas comecem a trabalhar sem ter sem estar inscrita na Ordem dos Advogados, que seria a atuação, né, ilegal. Isso realmente acontece, a gente sabe que tem inúmeras pessoas que atuam como advogados, mas esses não são, então seria a fiscalização também, né? Isso às vezes traz inúmeros prejuízos, porque, principalmente para a parte, mas também para toda uma classe, né, de advogados, né? E quando você fala a gente, eu entendo também o papel da OAB nisso, né? Sim. Tanto de auxiliar esses advogados que estão começando com as capacitações, por exemplo, quanto fazer esse papel também, né? De fiscalizar, de regular e também defender, né? Quando vocês percebem que tem alguma mudança que às vezes não acata o que vocês precisam, né? Exatamente. Na verdade, eu falo como, né? Quando falo a gente, falo a OAB, porque é realmente, né, como presidente, que a gente está representando, né? Sim. É uma classe, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma importância muito grande, né? Dentro da sociedade. Sim. Porque a gente tem um papel constitucional, né? Que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, constitucionalmente foi nos dado esse papel, está em pé de igualdade com o Ministério Público, com o Judiciário, né, tem direito ao acesso ao processo, acesso à informação, e
até por isso que a gente tem um código que nos protege, né? Um estatuto que nos protege, que é o Estatuto da Advocacia, e também, e dentro da atuação, que a gente trabalha, né, no código de ética também, né? Então, na fiscalização, né, de condutas irregulares. Sim. Pensando agora no nosso cenário regional, né? O que você pensa agora à frente, né, da subseção aqui de Rio Negro, da OAB? O que a sua equipe, você, enfim, pensam que em 2027, o que vocês esperam que tenham conseguido alcançar, tanto na região quanto no Brasil, em questão de OAB? Mas o que você imagina ou tem vontade de que aconteça até 2027? Então, a gente tem hoje, né, que é uma das pautas assim que a gente está trabalhando ativamente, é o retorno das audiências à vara de Mafra ou uma vara itinerante de São José dos Pinhais, porque as pessoas que residem em Rio Negro, a competência para trabalhista é em São José dos Pinhais. Então, a gente hoje nós não temos mais o convênio com o TRT-12. Então, anteriormente a gente tinha as audiências ocorrendo aqui na Vara de Mafra. Hoje, uma pessoa que reside em Rio Negro, ela tem que se deslocar para São José dos Pinhais. Então, além de, né, o advogado ter que se deslocar, a pessoa tem que se deslocar. Então, muitas vezes a pessoa que está buscando ali seu direito trabalhista, ela não tem nem condições de pegar um ônibus ou gasolina, pedágio, pagar um almoço para ir até uma audiência. E a Vara de São José dos Pinhais, ela não tem deferido audiências de forma virtual, principalmente nas audiências de instrução. Formalizar um novo convênio para ou de uma vara itinerante, como já existiu anteriormente, que venham até Rio Negro. Uma época a gente tinha as audiências ocorrendo na prefeitura de Rio Negro, depois a gente teve ali uma sede que foi locada pelo TRT-9, que foi no centro de Rio Negro, e depois, posteriormente, a gente firmou o convênio com o TRT-12, o qual o doutor Alcântara já se disponibilizou a ceder também, novamente, a vara de Mafra para que ocorram essas audiências. E, na verdade, assim, é uma questão até de diminuição de custo para a empresa, porque ela teria que estar deslocando também um advogado para lá, né? Então, a gente tem a questão dos honorários que a empresa tem que pagar e também de fazer com que a população que busque seus direitos trabalhistas tenha acesso à justiça, né? A gente também está, como ordem dos advogados e como projeto de diretoria, a gente pretende terminar a questão do parlatório em Rio Negro, que hoje a gente não tem um parlatório para poder, quem atende em direito criminal, para poder estar conversando com o preso, né, quem foi detido. Então, acaba que não há um local específico, né? Já melhorou muito a estrutura, né, do departamento, mas a gente tem como projeto estar buscando esse parlatório até o final de gestão. Além, claro, de trazer cursos para os advogados, a capacitação. Quando a gente fala capacitação, não só para os jovens, são para os advogados também de mais tempo de profissão, porque as coisas, elas caminham muito rápido hoje, né? Sim. Então, a gente tem toda uma questão de tecnologia e de novas legislações e de modificações processuais, que é importante que os advogados e advogadas estejam capacitados. É necessária essa atualização, né? Porque tanto a tecnologia quanto, enfim, leis e tudo mais mudam muito rápido. Sim. Né? Ana, eu queria, antes de fechar a entrevista, agradecer pela tua presença, por participar, conversar aqui com a gente do Diário. Eu queria abrir para uma última consideração que você gostaria de deixar para a população, para os advogados, para conhecer o trabalho que vocês executam também na OAB. Eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade, né, de estar podendo conversar um pouco sobre a subseção de Rio Negro, sobre a diretoria, né, sobre o nosso trabalho. A gente procura, como diretoria e como nova gestão, sempre buscar o melhor para o nosso advogado. E
quando se fala buscar o melhor para o advogado, se fala também em buscar para a sociedade, porque um advogado que tem suas prerrogativas defendidas e respeitadas, ele traz o melhor para o seu cliente, né? Até uma parte do meu discurso da posse foi que que o advogado e a advogada, ele quando pode exercer a sua profissão sem ter o cerceamento das prerrogativas, e podendo trazer a defesa do cliente para o processo sem que haja um cerceamento, é uma forma de se trazer a justiça, né? Tanto dentro se fazer valer o Estado democrático de direito e de se buscar uma atuação profissional. Para mim é uma honra, né? Eu sou a terceira mulher a assumir como presidente nos 32 anos de OAB. É uma honra assumir a presidência, principalmente, né, porque a gente está no mês de março, dia 8 de março, foi o Dia da Mulher, né, Dia Internacional da Mulher, né? Hoje, a gente tem a paridade, né? Eu sei que até uma das palavras da nossa vice-presidente, da doutora Graciela Maris, a gente ainda tem que ter a paridade, porque a gente sabe que que nós, advogados, conquistamos esse papel por existir a paridade. Ninguém fala quando, né, teve até uma outra fala ali do nosso presidente, do doutor Luiz Fernando Pereira, que eu tive na posse da Lapa. Ele falou assim: tem uma OAB que falaram, são 3 vezes seguidos uma mulher como presidente, chega das mulheres, mas nunca ninguém falou isso com relação a presidentes homens, né? São 3 vezes seguidos homens, né? Então, em Rio Negro a gente né, eu venho sucedendo uma mulher que fez um excelente trabalho, a doutora Priscila Karpinski, né? E eu acredito que, né, posteriormente a gente não vai precisar realmente da paridade, da igualdade de mulheres em composição. A gente hoje, como presidentes de ordem, nós temos 9 mulheres no estado, né? Entre as nossas 32 subseções, né? Não, 39 subseções. É muito importante que a gente ainda precise destacar, né, esse feito, tanto em Rio Negro quanto em Mafra também, que temos a vir uma posse de uma nova presidente, né, nessa subseção, e essa importância, né, de destacar esses feitos que, como você falou, são 9 e no Paraná de 39, então a gente ainda está um caminho longo a se fazer ainda, né? Mas ficamos felizes que a nossa região esteja representada dessa forma. Então é isso, Ana. Espero que você tenha gostado tanto de conversar como eu também gostei. E a gente aqui do Diário deixa as portas abertas, né, para que novas entrevistas, novas reportagens sejam feitas a partir do trabalho de vocês ali na OAB. Eu agradeço de novo. E assim que a gente tiver formalizado o convênio da Ativa, daí, né, a gente passa para vocês, até para a gente poder divulgar, né, certinho para a população. E também eu agradeço a oportunidade, agradeço, né, poder estar representando os advogados e advogadas de Rio Negro, e a OAB está de portas abertas, tanto para os advogados, advogadas e para a população, né? Fico à disposição sempre que precisarem, né? A gente está realmente de portas abertas. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e também se informado um pouco mais sobre o trabalho feito pela OAB, especialmente a subseção aqui de Rio Negro, e desejo um ótimo mandato para a nova diretoria. Essa e outras reportagens você acompanha aqui no Diário de Rio Mafra. Muito obrigada.